Viaje no tempo com Leandro e a mim e tire do fundo do baú o seu melhor time de botão. Agora na Central 3. A abertura do programa Meu Time de Botão é na voz de Miguel Prata. O Miguel Prata ganha dinheiro para fazer as aberturas da Central 3. Ganhou dinheiro, né? A gente poderia chamá-lo para colocar também o nome de Paulo Júnior. A gente tem um pouco de pão duro, um pouco também porque não nadamos em dinheiro aqui na Central 3, mas devia refazer essa abertura, né? Começa agora com Leandro e a mim e Paulo Júnior, o Meu Time de Botão, o programa que remexe no baú do esporte, da bola, principalmente futebolística, mas toca em outros assuntos, como inclusive vamos tocar hoje, em outros esportes, em outros assuntos do esporte, né? Não só o futebol. Paulo Júnior! Olá! Tudo bem? Bom demais. Maravilha. Hoje falando de um dos nossos personagens favoritos ao longo desses 100 e tantos programas, né? Um dos grandes narradores da história do nosso país e, claro, figura comum aqui no programa, principalmente quando a gente fala de seleção, né? A gente usa muito a voz dele em programas de Copa do Mundo, de seleção, e hoje um programa exclusivamente dedicado a esse gigante da voz esportiva brasileira. Estamos falando de Luciano do Vale, muito mais do que apenas um narrador, um cara que elevou a sua participação no esporte a níveis nunca antes alcançados por um, aí sim, mero, entre aspas, narrador. O Luciano do Vale, que nasceu um pouquinho antes, 3 anos antes da Copa de 50, ele nasceu em 47 e morreu às vésperas da Copa de 2014, então praticamente aí viveu no período entre os dois eventos futebolísticos mais icônicos da história do nosso Brasilzão. Pode soar até irônico que seja Luciano do Vale justamente um personagem central ao longo dos anos 80 e 90, principalmente na promoção de outros esportes que não apenas o futebol, ou o futebol profissional, ou o futebol masculino profissional, para ser ainda mais exato, que é quase um monopólio da cobertura clássica aqui do Brasil em cima do futebol masculino e profissional. O Luciano do Vale mudou esse eixo, o Luciano que já tinha uma grande carreira nos anos 80, ele começou muito cedo, começou aos 16 anos, a gente vai detalhar mais na frente, mas enfim, o Bolacha, como era o apelido do Luciano do Vale, é o nosso personagem da semana. O campineiro, né, Luciano do Vale, e como você disse sobre essa relevância em outros esportes, basta perguntar, por exemplo, a Magic Paula, o que Luciano do Vale fez pelo basquete, ou a Cici, por exemplo, sobre o engajamento do narrador pelo futebol feminino, uma postura rara de comprar briga por essas outras modalidades, esportes que não eram garantia de audiência, inclusive, e uma atuação que até extrapola a função de narrador esportivo. Foi também empresário, né, o Luciano do Vale. Foi um agitador, de fato, aqui no ambiente do esporte, da comunicação do Brasil. O ponto de virada na participação do Luciano do Vale no fazer do esporte acontece a partir de 83. Após a Copa do Mundo da Espanha de futebol, ele deixou a TV Globo, ele era a voz da seleção brasileira, a voz número 1 da TV Globo até aquela Copa. Ele foi, a partir do ano seguinte, 83, para a Record, com planos que iam além apenas do microfone. Desde antes dessa transferência, ele já estudava com amigos que acabaram se tornando efetivamente os sócios na empreitada, uma maneira de arriscar uma gestão esportiva, mais apenas do que narrar os fatos. Então, ele achou uma maneira... Era um risco corrido, mas ele foi para cima de uma empreitada que a Globo, por exemplo, jamais lhe abriria a porta, e a Record abriu. Então, quando ele montou essa empresa, para valer, surgiu em 1983 a Promoação.
uma empresa de marketing esportivo legítima, mas na época esse nome não existia, né? Marketing esportivo não era algo que você conhecia e dominava como acontece hoje. Uma empresa de promoção de eventos deste tema. E vamos lá, né? Estamos falando de 1983. O Luciano tinha planos, mas para esses planos entrarem em vigor, ele precisava de um bom golpe de início, de um bom choque inicial para marcar território. E isso ele conseguiu, né, Paulo? Veio a história do vôlei no Maracanã. Dá uma olhada no impacto da ideia do Luciano. Ele conseguiu 2 horas por semana na TV Record para exibir algum tipo de evento esportivo, para exibir uma programação que tivesse esporte no meio. Já havia, por parte da equipe dessa nova empresa, a Promoação, um inédito estudo no Brasil sobre o público do vôlei. A empresa estava ali tentando identificar o tal do público-alvo, do interesse das pessoas a respeito do esporte. A conclusão que o Luciano e sua equipe tiveram era de que tinha potencial no vôlei, que as pessoas queriam assistir o vôlei. O Luciano, por sua vez, acreditava que um jogo onde tinha ataque a cada 3 toques na bola, onde tinha ponto o tempo inteiro, era um jogo intenso para pegar na televisão. No Sul-Americano Feminino de 81, em Santo André, alguém da empresa, da Promoação, teve lá do início ao fim, e o Brasil venceu o Peru após 11 anos de tabu. Foi esse torneio, inclusive, que usou o estudo da Promoação como base para escolher a sede, escolher que o campeonato aconteceria em Santo André. E o retorno que a Rede Globo teve com a audiência era um sinal de que as pessoas estavam, de fato, a fim de assistir voleibol. A porta do mundo do vôlei estava aberta, ele estava com moral dentro da sua nova TV, a Record. Então, o Luciano do Valle uniu essas duas coisas em um sonho só: realizar o maior jogo de vôlei de todos os tempos, usando a TV Record como transmissora desta, entre aspas, loucura. Era a geração de prata do vôlei masculino surgindo, que conseguiu, inclusive, o inédito vice-campeonato mundial em 82 e que despertou no Bolacha a certeza de que dava para explorar não só aquele esporte, mas, sobretudo, aquela equipe que era talentosa, boa, carismática, enfim. A Promoação era também dos publicitários José Estevam Coco e José Francisco Coelho Leal, o Kiko. E o trio, né, Luciano do Valle, o Coco e o Kiko, o trio convenceu a Confederação Brasileira de Vôlei a chamar a União Soviética, que era pouca coisa, era só campeã olímpica e mundial. Liga lá para a União Soviética, marca com os meninos um festival de 4 jogos amistosos em solo brasileiro. Um em São Paulo, um em Recife, um no Espírito Santo e, por fim, o derradeiro jogo, o maravilhoso jogo no Maracanã para 100 mil pessoas. É um jogo de vôlei a ser disputado num estádio de futebol a céu aberto. É uma loucura, né? É uma loucura. É uma loucura, é uma loucura. E como seria o primeiro jogo de vôlei nesse nível a céu aberto, a data foi decidida junto aos especialistas pluviométricos. Termo, verbete inédito na história do programa Meu Time de Botão. 17 de julho de 1983 era a data, mas choveu forte, ou seja, erraram. Às vezes também chamou os especialistas, não quer dizer que o cara vai acertar. O cara pode ser especialista, mas pode... Ou quer dizer, vai ver, ele acertou que ia chover também, vai saber. Enfim, 17 de julho deu ruim, 26 de julho virou a nova data. A chance de chuva era menor, mas choveu e muito. Choveu de novo, caiu o mundo lá no Maracanã e dessa vez não deu para adiar. E assim a gente pôde assistir um caótico jogo de vôlei a céu aberto no centro do gramado do maior estádio do mundo, debaixo de chuva, com quase 100 mil pessoas nas arquibancadas e Luciano do Valle ali do ladinho da quadra, narrando com muito entusiasmo. Era só o Brasil no Maracanã, recebendo a campeã olímpica e mundial, com o mundo caindo lá no Rio de Janeiro. Uma situação sui generis e o Luciano do Valle como narrador e promotor do evento. Sensacional. E já no primeiro set do jogo, a chuva
que ficou ainda mais forte, forçou a interrupção do jogo. Não tem como jogar vôlei na chuva em um piso que é, inclusive, escorregadio. O Luciano do Valle não contava ao público da TV que a chuva era tão forte quanto era. Tentava dar aquela maquiada, escondia um pouco. Isso ele mesmo afirma que não, e pediu para os repórteres também não testemunharem a chuva forte, porque tinha que dar certo e era preciso dar um jeito do evento continuar. O Vyacheslav Planatov, o técnico da União Soviética, achou a solução ali enquanto o jogo estava parado. Entre o campo, na verdade entre a quadra e os vestiários haviam tapetes para que ninguém pisasse na grama. Estes tapetes poderiam ser transformados no piso da quadra, por que não? Pegaram os tapetes, que não eram tão escorregadios assim, foram colocando um ao lado do outro, uma força-tarefa envolvendo atletas, todo mundo que tivesse ali no gramado que virou quadra, e com um esparadrapo grosso, as linhas da quadra foram montadas e o jogo foi disputado na sequência. Que vontade de jogar, hein? Porque eu sou um que, assim, vambora, gente. Não precisa, né? Não precisa. Mas, enfim, cenário completamente sui generis, completamente atípico, que não causava reclamação. Os soviéticos, inclusive, tomaram a iniciativa de secar os tapetes entre um ponto e outro com as próprias toalhas. Eles estavam, no fim das contas, considerando aquele jogo um privilégio, apesar de tudo. A cena parecia bizarra, mas quem assiste, né, se você pegar os vídeos hoje, parece que os caras estão curtindo tá ali, né? Tava sendo uma jornada divertida. A empresa do Luciano do Valle, do Bolacha, estava por trás de toda a produção, inclusive da montagem da quadra, de modo que não estragasse o gramado do Maracanã. Estava dentro do combinado ali, o jogo também não podia acabar com a grama do Maraca. E deu Brasil, 14-16, ou seja, primeiro set dos soviéticos, 16-14, 15-7 e 15-10. Brasil, 3-1, vencendo essa loucura de jogo armado pelo Luciano do Valle. A gente vai ouvir o ponto final, o fim da partida e o encerramento da transmissão. Nele, o Luciano do Valle, com a cara de bolacha no close da câmera, do lado da quadra, dá um recado. É um fechamento de transmissão que mostra como ele estava se posicionando no mundo dos negócios do esporte. Terceira vitória consecutiva contra os campeões mundiais. Muito bem. Chegamos ao encerramento desse grande desafio. E no encerramento eu queria conversar realmente com você que nos acompanhou, que nos prestigiou, que torceu, e a você que realmente torceu para que não saísse o evento, para você que achava que o voleibol não caberia dentro do Maracanã, e para você que realmente não acreditava no esporte brasileiro. Para você que prestigiou, eu só poderia contar com essa condição de fidelidade. Para você que não estava prestigiando, eu acredito que a partir de agora a gente tem um diálogo mais aberto, um diálogo mais tranquilo, porque afinal de contas nós todos estamos trabalhando pelo esporte brasileiro. Muita gente disse que esse jogo era um caça-níquel. Muita gente disse que nós estamos inventando. Nada disso é verdade. Esse jogo economicamente era até inviável. Mas o importante era marcar o dia 26 de julho de 1983 com uma partida que mexesse não só com o público, mas com a imprensa do mundo todo que esteve aqui, mostrando que o Brasil hoje está se projetando cada vez mais no cenário internacional. Nós encerramos este primeiro grande desafio. Novos virão. Nós estaremos sempre ao lado do esporte brasileiro. Com chuva, sem chuva, com bondade, com maldade, com o que quer que seja. Estaremos, sim, acredite naquilo que estamos dizendo. Tenham todos um bom dia e amanhã tem mais. Hoje tem mais. Parque São Jorge, Sul-Americano. Um abraço. Forte posicionamento, né? Direto e reto. E, assim, vamos falar de antemão aqui que a gente não vai colocar juízo de valor na função
que é realmente complicada, é uma situação, né, um ofício acaba se tornando ambíguo ao ponto, o conflito de interesses, né? Exato, ao passo que você está descrevendo um acontecimento em que você de repente tem um interesse empresarial por trás. Claro. Isso a gente tem a nossa opinião, né, Paulo? E o Luciano foi criticado por isso por toda a carreira, até no fim da carreira. Isso estava bastante evidente nas críticas ao trabalho do Luciano como narrador, né? Exato, e está por trás aqui do programa, a gente não precisa verbalizar o que isso tem de ambíguo e de complicado para que você detecte no programa. A gente está contando as histórias esportivas, tentando contextualizar o que aconteceu e por que aconteceu, mas não vamos aqui ficar perdendo muito tempo verbalizando, explicando, na verdade, adjetivando essa relação, que realmente não é fácil. Eu acho mais rico, mais legal ouvir como foi o fim da transmissão, Luciano do Vale em TV aberta, se posicionando, desabafando ali contra quem não apoiou. Deve ter tomado muito não, né, de patrocinador, enfim, deve ter ouvido muita chacota. Onde é que já se viu? Vai estar vazio o Maracanã. E no fim das contas tinham, pelo menos oficialmente, 95 mil pessoas no Maracanã. É muita coisa. Vamos escalar o Brasil? Posso mandar? Manda ver. Bernardinho, Badalhoca, Xandó, Montanaro, Rui Campos, Renan Dalzotto, William, Amauri, Marcos Vinícius, Domingos Maracanã, Léo, Bernard, Cacau, Fernandão, Ronaldo, técnico saudoso Bebeto de Freitas, cuja morte mexeu com muita gente legal. Pois é. Então, nunca entrevistei Bebeto de Freitas, nunca tive nada tão próximo, mas enfim, quando uma pessoa morre de forma trágica e muita gente boa, do bem, se solidariza, é porque era um dos que, né, é verdade, trabalhou muito pelo esporte brasileiro, foi um dos grandes críticos do Nussmann, coisa e tal. Bebeto de Freitas morreu há pouco, né, nesse começo de 2018. Esse Brasil, esse time de vôlei brasileiro, seria prata olímpico no ano seguinte, nas Olimpíadas de 84, colocando de vez o vôlei no caminho de ser o que é hoje o segundo esporte do país. A prata olímpica lá em Los Angeles saiu na derrota para os Estados Unidos na final, né? Os Estados Unidos que vieram no mesmo ano, depois das Olimpíadas de 84, eles vieram para o Brasil num repeteco dessa loucura que o Luciano do Vale criou. Menos brilhante, é verdade. Brasil e Estados Unidos jogaram no Morumbi, sem aquele mesmo público, sem aquele mesmo impacto midiático, mas o Brasil venceu de novo. Foi 3-0 para o Brasil no Morumbi. Fruto indireto dos jogos em estádios e também jogos com ginásios com tetos altos, o saque chamado Jornada nas Estrelas era só uma covardia criada em jogos de vôlei. De praia, né? Porque o cara na praia ele dava aquele saque muito alto para cegar o rival. Isso, para o adversário ter que olhar para o sol e ficava mais complicado. Quando o Brasil foi jogar no Maracanã, o Luciano do Vale batizou o saque como Jornada nas Estrelas e incentivou o uso, né? Porque, aquele era um momento icônico. O Bernard dava o saque Jornada nas Estrelas, a câmera abria para filmar a bola e assim a gente via que o Maracanã estava mesmo lotado, as bandeiras tremulando, ou seja, usou uma coisa do jogo que só a seleção brasileira tinha para mostrar o cenário, para mostrar como é que estava bonito o Maracanã naquela noite. A gente vai ouvir ele contando essa história? É verdade, a gente tem ele no canal livre, né, da TV Bandeirantes. Ele falou sobre o acerto empresarial que foi... A loucura que ele se meteu. Que foi transformar o Maracanã em um palco do vôlei. É verdade, o projeto do Maracanã... Parecia mesmo, né? Parecia. Parecia. E quando a gente teve ideia, junto com os patrocinadores, porque aí vem aquela coincidência. Tá no lugar certo, na hora certa. Aqueles que apoiavam o voleibol também eram homens que representavam as empresas com grandes ideias. Então, a primeira providência foi reuni-los, conversar. O que vocês acham de fazer um jogo no Maracanã? Primeiro, a viabilidade da quadra que a gente teve. Segundo, era saber se eles bancavam aquilo tudo, porque custou caro. E ainda mais com a chuva que tivemos que desmontar e montar na outra quarta-feira.
porque a Sudeste não permitiu que ficasse pronto o gramado, porque tinha jogo no fim de semana. Mas eles todos falaram, bom, você acha que dá certo? Eu falei, bom, vamos quebrar um recorde, isso vai parar no Guinness. Já é um grande... A União Soviética, que na época era a União Soviética, resolveu que jogaria no Maracanã. Aliás, a União Soviética, na época, me lembra que a nossa diretora Paula Asa era campeã mundial. Sim, campeã mundial, campeã olímpica, não perdia para ninguém. Hipercampeã, campeã em tudo. Esse foi o grande desafio. Era um desafio do Maracanã, mas era um desafio também para ganhar do soviético. Aí o Luciano do Vale deixando claro de novo que ele, na cabeça dele funcionava o pensamento esportivo, de narrar, mas ele também pensava em custo, em planejamento, ele estava realmente envolvido com a mecânica toda por trás de um evento daquele porte. Estava bem armado. O Luciano, para contar um pouco da história dele, ele é filho de comerciante com uma professora. Pai comerciante, a mãe professora, portanto. Começou na vida de radialista aos 16 anos, na Educadora AM lá de Campinas, que hoje é a Rádio Bandeirantes, né? Local, é a sucursal da Bandeirantes aqui no interior de São Paulo. A segunda rádio do Luciano foi a Brasil FM, também em Campinas, onde ele começou a narrar jogos de futebol. Em São Paulo começou na Rádio Gazeta, depois foi levado para a equipe da Rádio Nacional da capital paulista. Lá narrou pela primeira vez outros esportes, narrou vôlei, narrou também Fórmula 1. Chegando na Rádio Nacional em 1968, fez ainda parte da equipe que cobriu o tricampeonato no México em 70. Depois, o caminho foi para a televisão em grande estilo, seguiu para a Rede Globo com essa história de ter narrado, né, a Copa de 70 no rádio. E eu fico pensando o que será que deve ser narrar Fórmula 1 em 1966 pela TV. Quer dizer, você não tem informação nenhuma, né? É nenhuma. O que tá na tela e acabou. Loucura. Na Rede Globo, Luciano do Vale foi em frente ao longo dos anos 70. Os Jogos Pan-Americanos de Cali, em 71, os Jogos Olímpicos de 72 e a Copa do Mundo da Alemanha, em 74, foi a sua primeira etapa na Globo e deu para ele as credenciais internacionais que ele precisava para se manter na TV da Vênus Platinada. Muito bom, né? Maravilhoso. Com a saída do Geraldo José de Almeida, lá da TV Globo, após a Copa de 74, Luciano do Vale subiu um degrauzinho, aquele que o Kleber Machado está esperando há 30 anos. É o Roger, né, dos narradores. É o reserva do Rogério Ceni, a dureza, né? E só que o Luciano do Vale assumiu. Virou o narrador número 1 da TV Globo, função que ele exerceu até a Copa de 82. Foi nesse período que ele se tornou, por exemplo, a voz por trás do bicampeonato de Emerson Fittipaldi e também do primeiro título do Nelson Piquet, em 74 e em 81, respectivamente. A gente vai para 81. Vamos ouvir o fim da prova em que o Piquet ganha pela primeira vez um título mundial de Fórmula 1. E é o Bolacha, é o Luciano do Vale que está narrando. Bora! Na sua última curva de número 12, vai chegar para a reta dos boxes com a sua quinta posição, conquistando 2 pontos. Pulando à frente de Carlos Reutemann da Argentina, totalizando 50 pontos. Reutemann fica com 49 e é o vice-campeão do mundo. Jacques Lafitte fica com a terceira posição. Últimos instantes, metros. Vai receber a bandeirada Piquet, vai para a curva dos boxes. O Brasil representado pela sua torcida nos boxes. Lá vem Piquet. É um momento histórico mais uma vez para o automobilismo brasileiro. É campeão do mundo. Brasil. É campeão do mundo Piquet. Brasil. O segundo campeão do mundo que o Brasil tem na Fórmula 1. Veja aí a festa de 150 brasileiros que saíram. 150 brasileiros no autódromo e ainda não tinha o pam-pam-pam, mas já tinha o Brasil Zil-Zil. Pois é, voltando e entrando nos anos 80, a década em que o Luciano se torna um promotor de eventos, esse cara empresário além de narrador. E também, para além desses esportes menos badalados, de tentar a sorte no vôlei, por exemplo, como a gente contou, ele pensou em reinventar espaços
para o próprio futebol. E outro golpe de mestre, com apelo televisivo, com apelo popular e uma sacada que todo mundo, né, quem viveu a época lembra com bastante carinho das transmissões, foi uniformizar os veteranos de uma era muito especial do nosso futebol. O Luciano do Vale criou um ambiente para nada mais, nada menos que a famosíssima seleção de Masters. Que beleza, né? Juntou a velharada para jogar campeonato, roupa bonita, coisa legal na televisão. Coisa linda demais a seleção de Masters, que foi, portanto, uma iniciativa do Bolacha. E a sua empresa teve papel fundamental nesta criação, não só do time, mas de um torneio. O time começou fazendo amistosos, e os amistosos traziam gente, as pessoas gostavam. Tinha tal. que se preparar para o campeonato, afinal, né? Peraí, vamos sair dessa vida de amistoso, vamos criar um campeonato logo de uma vez. E assim surge o Mundialito de Seniors, que o corretor colocou senhores. Pois é. Porque né? Mundialito de Seniors, em 87 isso foi. O campeonato foi organizado a partir desta ideia de um Mundialito. As estrelas chamadas estavam empolgadas, confirmadas, mas havia um nome que precisava ser convencido. Um tal de Pelé iria fazer toda a diferença. E o Luciano do Vale vai contar pra gente agora como criou aquilo, a importância do Rivelino, falar um pouquinho do Pelé, e quando voltar a gente conta mais história. Assessorado, né, que é o contrário, né? Eu assessorava o professor Júlio Mazei. O Júlio Mazei foi um homem responsável pela ida do Pelé para o Cosmos. E o Pelé ouvia muito o professor. E aí a gente fez o Masters, né? A nossa empresa, né? A Luque fez o Masters com o Rivelino. Porque o Rivelino, só fazendo um parênteses, ele veio da Arábia, ele não podia jogar porque o passe dele estava preso. E o rei não ia dar lá, o príncipe não ia dar o passe dele. E o Rivelino veio para cá, mas não podia jogar em clube nenhum. Mas tinha condição para jogar. Então a gente formou o Masters em função do Roberto Rivelino. Entendeu? Aí fizemos um time. Aí o Riva começou, vamos trazer fulano, vamos trazer Beltrano. Mas o Riva dava um show a cada jogo. Era um show espetacular. Chegou num ponto que não tinha, a seleção que queria jogar mais com a gente, seleção mineira, seleção gaúcha, apanhava, não tinha jeito. Aí nós bolamos, vamos tentar trazer o Pelé, fazer a Copa Pelé, pegar os Masters de todos os campeões do mundo, Alemanha, Itália, Inglaterra, Argentina. Não precisava ter trazido o Uruguai, né? Mas... Pois é. Pois é. Mas o duro foi que todo mundo levou muito a sério. A Alemanha do Franz Beckenbauer. Enfim, começaram a formar uma seleção muito forte. A gente tinha notícia que viriam para cá os maiores craques. Paulo Rossi. Aí não teve dúvida. Eu falei, vamos contratar o Pelé, vamos tentar trazer o Pelé. Mas todo mundo sabe que o Pelé tinha acabado de recusar 1 milhão naquela época, era muito dinheiro, né? Hoje eles falam em... Tá aí. Foi atrás do homem. Foi atrás do homem. Eu também iria. Né? Seleção de velho. Nos anos 80 tem que ter o Pelé. E a gente, você até colocou aqui na pauta para reforçar, que o Luciano do Vale chama a empresa de Luque. Porque o Coco saiu, né? O Coco caiu. E aí a promoção ficou para trás, agora a empresa se chamava Luque e no fim das contas o Pelé foi convencido a jogar. Aos 46 anos, o atleta do século foi seduzido por uma manobra. A Copa teria seu nome. O campeonato se chamaria Copa Pelé e ele jogaria a partida inaugural no Pacaembu. Mas o Luciano do Vale, muito esperto, guardou a informação para a coletiva de imprensa de lançamento da Copinha, com o Pelé presente. Ou seja, houve um tempo em que dava para você armar uma coletiva que ia ter o Pelé e ninguém ia ficar sabendo, né? Existiu esse tempo, não faz tanto tempo assim. Os dois fizeram uma brincadeira, uma jogadinha ensaiada ali. O Luciano do Vale perguntou pro Pelé se ele tinha vontade de jogar. O Pelé falou que tinha, que topava, coisa e tal, fingindo que foi meio decidido ali na hora. E bomba, né? Pelé estaria de volta aos gramados 17 anos depois da Copa do Mundo do México. E o Mazei, o cara que alinhou sua ida ao Cosmos e, por sinal, trabalhava com o Luciano do Vale na época, foi fundamental nessa conversa, nesse convencimento. Ou seja, 1987, uma gracinha, todo um teatro armado e o Pelé
ia jogar na tal seleção de Masters do Luciano do Vale. O Rivellino fez a outra parte do trabalho. Ele foi o mais engajado dos jogadores, convencendo amigos de tempo de bola a embarcarem com ele e jogarem naquele projeto, usarem a camisa da seleção brasileira de Masters. Entre os amigos do Rivellino e amigos da bola, que que participaram da primeira, né, a primeira geração, o primeiro mundialito, estão Gerson, Jairzinho, Carpegiani e o Djalma Dias. Edu também estava no time, assim como o Dadá Maravilha. O Paul Breitner e o Gerd Müller faziam o mesmo pela Alemanha. Estavam confirmando suas presenças e chamando também os seus trutas, cada um com a sua rapa. Na Itália, o Paulo Rossi também chegaria. Na Argentina, o Babington, menos badalado, mas também um grande de Copa do Mundo, estava confirmado pela Argentina. E, enfim, estava tudo bonitinho para a abertura. Pacaembu, 4 de abril de 87, Brasil 3, Itália 0. Tudo com a look de Luciano do Vale e do Kiko por trás. Escalação do Brasil: Ado no gol, Toninho, Djalma Dias, Alfredo Mostarda e Marco Antônio, Teodoro, Paulo César Carpegiani e Rivellino, Cafuringa, Pelé e Edu, técnico Luciano do Vale. Só não jogou porque não dava, né? Porque o gol contra do Lely para abrir o placar, Rivellino marcou, Dario veio ao jogo no lugar do Teodoro, entrou também o Dicá na vaga do Rivellino e entrou o Lola na vaga do Cafuringa. Sai Rivellino entrar Dicá em 87, hein? Que coisa. Quem viu. Quem estava no Pacaembu lá, receba os meus parabéns. Você é um deles, viu, Chico Patti? Sei que você estava lá. Resto da campanha: Brasil 0, Uruguai 0, Brasil 1, Argentina 3 e Brasil 2, Alemanha... Espirrei, hein? E Brasil 2, Alemanha 1, de virada na Vila Belmiro, Paulão. Escalação: Renato, Eurico, Djalma Dias, Alfredo Mostarda e Gilberto Sorriso, Carpegiani, Lola e Rivellino, Cafuringa, Jairzinho e Edu. Entraram Toninho, Romeu, Gil e Dario. Já não tinha o Pelé. O combinado era lá pro primeiro jogo e com essa vitória o Brasil tava na final, mas a final não foi muito legal, né? A final foi triste. O Brasil perdeu para a Argentina 1-0, gol de Feldman. E a gente vai ouvir agora Luciano do Vale no banco de reservas. E quem narra é ele mesmo? J. Júnior. J. Júnior. O menino J. O Júnior. Inesgotável. Já que o Luciano do Vale, ele era empresário, narrador, comentarista, porta-voz, assessor de imprensa. Só não dá, ainda não inventaram um jeito de você narrar e ser técnico. Ao mesmo tempo. Comentar dá, hein? Alô, Luxemburgo, cadê você? O primeiro treineiro comentarista da história. Mas era isso, Luciano do Vale era o treinador, quem narrava era o J. Júnior. Vamos ouvir. Hoje à tarde, o Fofão disse que ia dar 3-0. Não é isso, Fofão? Ah, isso mesmo, eu falei antes. Depois da hora que eu entrei no campo, eu falei pro Pelé, não faça muito, que eles são visita, entende? Vai com calma. Porque mais do que 3-0 é muito, coitadinhos. Desculpa, pessoal da Itália, mas eu adoro pizza. É, o Fofão. Adora pizza, né, Fofão? Tô vendo. Olha o Edu. Pro Dicá, na primeira, olha o toque. Dicá outra vez no meio, Lola, Dicá, olha a tabela, Paquete. Bonito lance agora. Estamos encerrando o concurso. Estamos encerrando então o concurso. E você que ligou, daqui a pouco vai torcer aí no sorteio. Daqui a pouquinho, não vale mais. Não ligue mais que não tá valendo. Logo após o futebol, o Topo Gigi. E aí, Ramon Barreto encerrando a partida no Pacaembu. Agora vocês ficam com o Topo Gigi aqui na bandeira. O Topo Gigi era um sucesso, hein, Paulo? Ah, é? Pergunta pro Chico Patti o que ele achava do Topo Gigi. Eu nasci em 88. Não peguei. Não pegou o Topo essa Gigi. fase. Né? O Fofão, você viu que tava no fim da transmissão, o Fofão dando entrevista, falando umas bobagens, inclusive. Ah, mas... Você não precisa esperar nada. O que o Fofão vai falar de um Brasil e Argentina de velho, né? Nada, né? Enfim.
Mas é isso também, esse áudio tá aí, né, Paulo, pra gente mostrar que tinha essa ideia também, né, de colocar personalidades não futebolísticas ali, gente que tava na crista da onda, era o caso do Fofão. O Fofão era o Tom Cavalcante dos anos 90, era o Fofão naquele momento. Era quem 80. De hoje? Quem que ele era hoje? O Adnet, talvez. O Adnet. Talvez ele fosse o Adnet do momento, enfim. Entendi. Então, Luciano do Vale agregava valor, digamos assim, colocando gente como o Fofão para falar. Percebemos também que ele estava na Bandeirantes, não mais na Record. Seu casamento com a Record não durou muito tempo. Luciano do Vale explorava, no caso do Fofão, o entretenimento mais popular possível que estivesse à disposição para vender uma ideia que virou mesmo um sucesso, aquele campeonato de Masters, tentando pegar no sentimental, no coração, na nostalgia de quem estava ouvindo. Estádio lotado, audiência alta, espaço nos jornais, tudo dando certo de novo com as ideias da empresa de Luciano do Vale. O sucesso da empreitada tornou a Copa Pelé, que era oficialmente chamada Mundialito, mas era a Copa Pelé, a ser disputada de 2 em 2 anos. Foi assim em 89, 91, 93. Em 90, houve também a Copa Zico, que entrou no memorial como se fosse uma Copa Pelé, mas era a Copa Zico, no mesmo molde, e uma oportunidade causada pela pressa dos organizadores, dos agitadores. Esse negócio de bienal... Ou seja, os caras inventam um negócio de 2 em 2 anos. Aí chega no ano que não tem e fala, porra, tem que ter. Não vai ter nada. Aí já caiu. No primeiro ano de ato, já caiu. Enfim, vamos à disputa de 89. 2 de fevereiro de 89. Brasil 4, Uruguai 2. Agora gols campeão. Do Brasil, 3 de Cláudio Adão e 1 de Rivelino. Escalação brasileira, Paulo Vitor, depois Ado, Eurico Luiz Pereira, Jaime, depois Amaral e Vladimir. Rocha Batista, Zenon e Mário Sérgio. Rivelino entrou na vaga do Zenon. Cafuringa, depois Chico Espina e Cláudio Adão, depois Nunes. Técnico Luciano do Vale era o treineiro do Brasil, campeão do mundo. Luciano do Vale é campeão do mundo como que de não? Futebol Master. E o time da Copa Zico, né, que foi a Copa no hiato aí disputada em 1990, mudou bastante de elenco. O Brasil de novo foi campeão com 5-0 na final. Foi Brasil e Holanda a final. Gols de Zico, Serginho, Éder 2 vezes e Cafuringa. A escalação: Paulo Vitor, Nelinho, Luiz Pereira, Juninho e Vladimir. Batista, Zenon, Zico e Rivelino. Cláudio Adão e Éder, com Cafuringa, Mário Sérgio, Serginho. Porra, que panelaça, né? Panelaça. Você faz a Copa Zico, o Zico é o 10 e o Rivelino é o 11. É brincadeira. 1991, a Copa Pelé foi para os Estados Unidos e o Brasil foi bicampeão, ou seja, ganhou a de 8-9, ganhou a de 9-1, final 2-1 para cima da Argentina. O time brasileiro, Paulo Sérgio, Jaime Luiz Pereira, Amaral e Vladimir, Batista, Zenon e Mário Sérgio, Roberto Dinamite, Serginho e Edu. Entraram Zico, Eduardo, Cafuringa e César. Os gols do Brasil campeão foram de Edu e Zico. Aí nós vamos para 93, né? A última? A última. 93, uma disputa que foi na Itália e na Áustria. A gente caiu na semifinal. Já começou, né? Aí já começa a pôr em 2 países. É o começo do fim de todo evento, né? Começa a dividir. Ninguém quer pegar tudo para si. E o time da estreia contra a Holanda, isso foi em 2 de julho de 93, Brasil 1, Holanda 1. Brasil escalado com Paulo Sérgio, Rosemiro, Luiz Pereira, Amaral e Vladimir. Pires, Paulo Isidoro, Rivelino e Cláudio Adão. Serginho e Edu, o técnico Luciano do Vale. O Pires, que certa vez ele insistiu para me dar um autógrafo. Ah, é? É, ele queria me dar um autógrafo. Porque queria, não, você é palmeirense, eu quero te dar um autógrafo. Quero te dar. Grande Guardou? Pires. Guardei. Brasil e Alemanha não jogaram a disputa do 3º lugar, a organização não pagou os cachês dos jogadores veteranos e os 2 times não quiseram jogar. Era um sinal claro de que o torneio estava começando a entrar em decadência, já começavam os primeiros ruídos nessa epopeia
de um campeonato forjado aí no final dos anos 80. 1995 foi a última edição. Pois é, eu falei 93, mas tem mais uma. Tem 95 também, de novo na Áustria. E o Brasil saiu campeão num time que tinha Casagrande, Vladimir, Pires, Gilmar, Neneca, Rosimiro, Zenon, Paulo Isidoro, Piazza, Amaral, Romeu, Edu, Luiz Pereira, Reinaldo, Marco Antônio, muita gente boa. Mais uma vez, os empresários a essa época, infelizmente, inventaram o showball, né? É o que a gente tem agora. O que sobrou é o showball, não é mais essa Copa de Masters, que era mais chamativa, que era um campo de verdade, coisa e tal. Coisa que o Luciano do Vale conseguiu, por exemplo, levar o Beckenbauer para jogar no Canindé. Não é. O tal do futebol de lendas na Universidade de São Paulo, aqui no campus da USP, amigos se reencontrando, enfim, tudo isso na TV aberta, tudo isso com imprensa cobrindo, com um tratamento de campeonato, né? Um tratamento de campeonato de verdade. Muito legal o torneio e que pena mesmo que não existe mais. O que a gente vai ouvir aí? Vai ouvir o Luciano do Vale, na época, com a camisetinha de treinador da seleção de Master, falando uma coisinha simples, mas só pra gente registrar, marcar o Luciano do Vale em voz como técnico de Masters. Não são um encontro de amigos barrigudos e obesos que vão jogar futebol. Não, se cuida do físico e você pode ver que quase que todos os jogadores estão praticamente na mesma faixa de peso de quando eles jogavam. A gente preserva muito isso. Então os Masters hoje realmente devem ao Roberto Rivelino isso, porque quando ele veio da Arábia, ele poderia jogar em qualquer clube, ele preferiu jogar nos Masters. Então ele deu essa credibilidade necessária. Nada mais justo que Vinhedo, e ele mora em Vinhedo também, ter o estádio, o primeiro estádio de empresa do Brasil. Vinhedo e Porto de Galinhas, você se acompanhou a carreira de Luciano do Vale, ouviu muito o nome destas duas cidades. Ali é que tava as coisas, né? Ele morava em Vinhedo, que é do ladinho de Campinas, onde ele nasceu, e Porto de Galinhas foi a cidade que ele adotou depois de senhor. Luciano do Vale foi nome central também da popularização da Fórmula Indy, e você pode colocar mais essa na conta dele. Com a transmissão do Paulistana, né, que era o campeonato feminino estadual no Ícaro de Castro Melo, no Ibirapuera, ele também levava o futebol feminino nos anos 90 a um patamar televisivo ainda nunca antes alcançado. Na TV Bandeirantes criou o Show do Esporte, e aquilo, algumas análises, eu não sei se eu concordo 100%, mas acho que vale. É como se ele tivesse previsto o que seria a TV a cabo, né? Canais segmentados, programações de um tema só ao longo de todo um dia. A Bandeirantes comprou a briga dele, ele deixou uma faixa longa de horário para ser preenchido com o que fosse possível, usando para isso criatividade, muito material de arquivo, mas era necessário também, claro, muito produto ao vivo. Daí, transmissões de vôlei e de Fórmula Indy e de futebol feminino no Ibirapuera, e também daí é que surgem nossos hábitos de assistir, por exemplo, o campeonato italiano nas manhãs de domingo. A Bandeirantes precisou preencher o espaço, comprou o Calcio, o campeonato italiano, para passar nos domingos. E para ver até onde o Luciano do Vale conseguia chegar, até competição de sinuca aconteceu. Quem aí, acima dos 30, nunca ouviu falar de Rui Chapéu, que foi erguido a uma prateleira, era quase o nosso Rubinho Barrichello dos anos 80 ali, um jogador de sinuca de primeira linha que hoje tem 71 anos, nasceu em Potiraguá, acho que é na Bahia, e teve a transmissão da sua partida de sinuca contra o inglês Steve Davis, que era campeão mundial de sinuca. Um dos grandes momentos. Só não foi no Maracanã porque também já era demais. E também eu acho que não dá pra jogar sinuca na chuva. Mas bom mesmo era o carne frita, né? Bom era o carne frita. Eu prefiro carne frita do que o Rui Chapéu. Outro assunto ligado a Luciano do Vale é a despedida de Ademir da Guia. Mais um caso de um evento que foi a empresa do Luciano do Vale que criou e promoveu. Tem também a ligação às primeiras transmissões de NFL e de NBA no Brasil, ideias de Luciano do Vale e sua turma, que foram buscar fitas nos Estados Unidos e foram caçando especialistas no assunto, principalmente em futebol americano, para trabalhar, para dar o pontapé inicial das transmissões brasileiras no assunto. Buscando a outra ponta
da régua de quem fez sucesso com o torneio de Masters, é dessa época que surge a transmissão dos torneios de vinhedo. À época, jogos juvenis não eram transmitidos, salvo em raras exceções. Vale lembrar que nos anos 60, por exemplo, a TV Tupi chegou a passar Dente de Leite, mas sem uma grande retaguarda nisso. E, né, numa pesquisa aqui que você fez, né, Leandro, sobre o tal do torneio de vinhedo, Edu Dracena, por exemplo, foi um jogador encontrado, né? Exato. O início dessa coisa de transmitir jogos de garotos, né, que hoje é muito comum. Tem uma ligação famosa na Baixada Santista, né, com os torneios onde o Neymar, por exemplo, apareceu ainda muito garotinho. Depois, antes, na própria Bandeirantes, com o torneio Dente de Leite, né? Bom de bola, bom na escola, o melhor em campo ganhava um caderno, né? E o menino ia puto pra cá, né? Melhor em campo ganhava um caderno. Era sub-13, né? Aquele Dente de Leite, né? Enfim, até isso, o Luciano do Vale começou a passar torneio de garoto em horários alternativos. E de todos esses esportes que a gente citou, que o Luciano do Vale transitou, tinha também o boxe. E como tinha? O Chiquinho de Jesus era o queridinho da TV Record em lutas trimestrais, ou quase isso. Era carismático, era um lutador que era insensado ali na Record, mas ele não tinha muito horizonte, não parecia ser um gênio. O Caleb Curry, que era o empresário do Chiquinho de Jesus, deu uma dica muito legal. Ele acabou com a carreira do seu pupilo, porque ele deu um toque pro Luciano do Vale. Falou, tem um cara muito melhor surgindo aí. Tratava-se de Maguila. A gente vai ouvir um áudio porque o Luciano do Vale, lá atrás, no começo da carreira, fazia abertura de luta de transmissão do Éder Joffre, lá em Priscas Eras. A gente vai ouvir um pouquinho da voz do Luciano do Vale e quando voltar a gente conta essa história que é a mais passiva de críticas, a que mais tem um relacionamento complicado e conturbado aí entre o Luciano narrador e o Luciano empresário. Muita coisa boa. Você quer ver uma coisa? Estou lembrando aqui. Eu gostaria de ter narrado mais as lutas do Éder Joffre. Eu me lembro que naquela época eu fazia abertura, né? Em rádio tem esse negócio de abertura, né? Eu fazia a abertura da jornada para o Pedro Luiz e depois para o Mário Moraes transmitir. Aliás, o Mário foi um dos grandes locutores de boxe que nós tivemos, porque o boxe é muito difícil de narrar. Você identificar os golpes, né? O que é gancho, o que é swing, é um negócio meio bravo. O que é swing, Paulo Júnior? Não tenho ideia a diferença. Você crava? Deve ser esquiva de corpo, né? O que a gente chama ele de falou esquiva. o que é golpe, o que é swing, eu acho que eu sei qual que é a diferença de um golpe e de um swing. Você fala, esse cara tem swing, esse cara tem golpe, né? Enfim, a história entre Luciano do Vale e Maguila vai além dessa questão de promoção de eventos, porque Luciano do Vale foi de fato empresário de Maguila, ou seja, ele era empresário, ele ajudava a armar a luta e ele narrava a luta com interesse comercial, óbvio, você é um empresário de boxe, você quer que o teu lutador ganhe e com um interesse jornalístico, de comunicação, afinal era ele quem narrava o esporte ao público brasileiro. O mundo do boxe estava já muito habituado a esses promotores cafonas, né, um Don King da vida, e Luciano do Vale, através da sua empresa, entrou nessa briga de cachorro grande, de especular, de fazer barulho, de mostrar que o teu lutador é melhor que o outro, de que essa luta vai ser a maior luta da história. No boxe tem tem um ambiente diferente para se promover, né? Tem uma forçação ali da gritaria, da megalomania, e o Luciano entrou nessa. O Maguila, a Irani, né, esposa do Maguila, foi casada com ele toda a carreira aí do Maguila, depois, inclusive, continua até. O Maguila tem problema de saúde, né? Inclusive a Irani continua aí ao lado dele. E, enfim, vamos ouvir um material pro portal Terra, em que a mulher do Maguila, a Irani, fala sobre o que ela ouvia na relação dos dois.
Ele tinha o Maguila como um meninão, né? Um crianção, assim, como se fosse um filho, né? Ele sempre com muito carinho, cuidando das coisas, a gente junto, a gente viajou muito. E quando o Maguila lutava, assim, ele falava assim, olha, a gente ficava assim, muito, muito feliz de estar compartilhando daquele momento do Maguila, mas ele sempre falava, cuidado, Maguila, sempre a guarda fechada, cuidado. E as coisas que marcaram, a gente se via, quando o Maguila ganhava as lutas, ele, Maguila, dá pra você ver no vídeo, tem muitas coisas, tem muitas histórias que marcaram, mas ele é uma pessoa sensacional, é uma pessoa que fez parte, assim, muito na vida do Maguila, na nossa, na minha. Eu tenho 28 anos de casada com o Maguila, foi uma história que a gente não tem nem palavras. Quando a gente pensa nele, a gente vê a alegria, o sucesso dele. E o legal do Luciano é que ele falava assim, ele vivia a realidade lá na frente, o sucesso. Então ele apostou no Maguila, ele confiou no Maguila, ele falou, ele tem que estar lá. Ele fez de tudo para o Maguila lutar com um dos melhores do mundo. Fez, e o Maguila foi mesmo lutar contra os melhores do mundo. O Maguila não era um gênio, mas também não era um saco de batata, como muita gente afirma. Ele nasceu em 58 e tinha, naquela fase de auge, anos 80, já os seus 30 anos de vida. José Adilson Rodrigues dos Santos tinha esse apelido por causa do personagem Maguila Gorila, personagem de Hanna-Barbera que eu não faço ideia. Sergipano de Aracaju, sempre foi a personificação do ogro. Por trás dele, porém, muita gente preparada estava trabalhando duro. A empresa Luque, como estamos citando, tinha esse nome porque era Lu de Luciano, Ki de Kiko Leal. Luque, portanto. Foi ela que trouxe o americano Angelo Dundee, por exemplo, para treiná-lo. O Angelo Dundee foi um dos caras que preparou Sugar Ray Leonard e trabalhou também com Muhammad Ali. É mole ou não? Que coisa, hein? Pegaram o cara bala mesmo. Armaram pesado o time do Maguila. A gente vai ouvir um nocaute, é isso? Vamos ouvir um nocautezinho aí, de leve, no holandês Van den Ontelaar, em 86. Sai do raio de ação do holandês. Joga as costas contra a corda. Olha só a postura do brasileiro. Dá um autêntico show no terceiro assalto. Tem que tomar cuidado mesmo assim. Olha, Basso foi castigado. Saiu do raio de ação do holandês. O holandês não consegue achar o brasileiro nessa cadeia. Olha lá, tá ficando irritadíssimo. Tem que tomar cuidado, Maguila. Castiga duramente, com a direita e com a esquerda. Faz bom pêndulo, sai dali. Olha a direita que chegou a tocar no rosto do Maguila. Olha o contragolpe. É perigosíssimo esse contragolpe. Maguila deixou o braço muito embaixo. Direita em cima. Vai para as cordas, olha o problema. Otelar parte para cima do Maguila. Sentiu dois golpes poderosos contra a cabeça do Maguila. Responde à altura. Responde com a esquerda. Direita fantástica. Uma direita que é um torpedo. Acaba a luta. Eu agradeço ao Gilson, que é meu irmão, que treina comigo, e o Spy que a Bandeirante trouxe, me ajudou muito. E eu quero mandar meus parabéns para o Dom Tico e o pessoal da Bandeirante, todo imprensa em geral. Voando o Maguila. E as famosas maguiladas, né? Ganhou as 14 primeiras lutas que fez como profissional e entrou no radar do boxe como alguém a ser levado a sério. Como você disse, não era avassalador, um gênio monstruoso, mas não era alguém para se desprezar também. Já tinha se tornado àquela altura campeão sul-americano dos pesos pesados. Sua primeira derrota em 85 foi no ginásio do Corinthians, mas abriu a agenda para várias lutas internacionais disputadas aqui no Brasil, onde ele mantinha o cinturão. Em 88, a coisa começou a ficar séria de vez. Ele luta em Las Vegas e vence o relevante lutador à época, Mark Lee. E aí o Maguila acumula mais 3 vitórias seguidas, o que lhe dá o lugar número 2 do ranking do Conselho Mundial de Boxe. À época, Maguila tinha 35 vitórias e 2 derrotas, atrás
só de um cara, só do número 1, Evander Holyfield. Ou seja, Maguila foi o 2 do mundo. Não foi alguém para se desprezar. O ranking tem o número 2, o número 1 e o campeão, né? O campeão não entra na numeração. Sim. Então, a grosso modo, o Maguila era o terceiro do mundo, mas era o número 2, porque quem tem o cinturão tá fora do ranking, tá acima do ranking. Então era isso. Campeão, Mike Tyson. Número 1, Holyfield. Número 2, Maguila. Que grande momento para se estar vivo, o senhor Maguila. Vamos ouvir o Luciano do Vale, acho que é de novo no Canal Livre da TV Bandeirantes, falando sobre este momento Maguila versus Holyfield. Cadê o danado do áudio, meu Deus do céu? Tá aqui, papapá. Tá aqui, vamos nessa. Brasil. E ele, quando pegou o Holyfield, ele ganhou aquele assalto. O primeiro, ele ganhou o assalto. Ele tinha, dos jurados, 2 pontos de vantagem. E ali é uma história que é duro provar, você não vai dizer. Mas, sabe, o técnico dele mandou encurtar a distância. A única coisa que ele não podia fazer era encurtar a distância para lutar com o Holyfield. Encurtou, foi nocauteado. Levou ponta de queixo ali. Foi, não teve jeito. Não teve jeito. E foi horrível ver a queda. Né? Aquela perna dele, né? Aquilo eu estava transmitindo, eu quase chorei. Estava com o Milton Campos, comentarista, que conhece boxe profundamente. Ele não conseguia falar. Porque ele tinha tudo para continuar a luta, mantendo a distância, entrando, jabeando, entendeu? Ia levar a luta. Você falou... Não... Isso que o Luciano do Vale coloca como não dá para provar, tal, é que tem um boato de que o Dundee, o tal do treinador do Sugar Ray do Ali, teria recebido dinheiro para passar instruções erradas pro Maguila. Tipo, faz o que o Holyfield mais gosta, né? E o Maguila teria entrado nessa. Mas isso é só uma teoria. A luta, porém, não deveria ser essa. A luta tentada por Luciano do Vale era contra o Mike Tyson. Ai. Pegar logo o campeão do mundo. Abriu-se, inclusive, uma negociação. Eu queria estar nessa mesa com Don King e Luciano do Vale. Tentando armar um Maguila e Mike Tyson. Nossa senhora, que loucura. O dono do cinturão considerava pegar o Maguila, que foi levado ao ginásio. Inclusive, o Tyson lutou contra o Frank Bruno, o Maguila fez aquela social, tudo, em que, enfim, tava esquentando a ideia de uma luta dessa. Inclusive, o Luciano do Vale tinha na manga a carta de ouro, a bala de prata das balas de prata da empresa Luke. Levar a luta Maguila e Mike Tyson para o Maracanã. Ai. Que pedaço. Que pena que isso não aconteceu. A bala de prata era, no fundo, uma roubada. Porque o Don King aceitou, mas o negócio ficou complicado, é complexo de montar, e aí a luta em si acabou ficando protelado, um monte de interrogação, respostas logísticas. Como é que chega? Tem toalha branca? Vai ter suíte? Mas são 100 mil pessoas, mas vai vender 100 mil ingressos? Como é que vocês me garantem isso? E ficou aquela discussão, e aí acabou não rolando. O Don King queria todas as garantias do mundo, a luta miou. Foi quando a Luke mirou, então, já que não tinha o campeão Tyson, mirou o número 1, Holyfield. Um erro estratégico, já que perder estando ali, naquela altura do ranking, era voltar para o fim da fila, algo que o Maguila não podia se permitir. Miguel de Oliveira, o técnico do Maguila naquele momento, ficou tão puto com essa história, ficou tão irritado com a marcação dessa luta que abandonou o cargo, caiu fora. O Luciano do Vale olhou demais para o nome do Holyfield, foi atrás de um nome conhecido, de algo que daria audiência, que traria barulho para a carreira do Maguila, mas não pensou na estratégia da coisa do ranking, né? Não pensou que se o Maguila perdesse, ele ia ter, né, perdido aquela arrancada que ele estava dando no ranking. Pior, o Tyson perderia na luta seguinte para o Buster Douglas, que era um cara que era um franco atirador, assim como o Maguila. Dava para ser campeão, mas quis fazer uma luta contra o número 1, que nada daria demais para quem já era o número 2, ou seja, foi um erro. O número 2, que era o Maguila, desafiar o número 1, que era o Holyfield, não tinha muito ganho esportivo à época. Era melhor tentar desafiar, de fato, o campeão do mundo, né? Lutar diretamente com o campeão que deveria ser desafiado. Por isso o técnico caiu e muita gente achou que aquilo era uma cagada. E fica muito claro que o Don King queria para o Mike Tyson uma luta
não tranquila, mas não queria pegar o Holyfield, ele queria pegar alguém debaixo do Holyfield. Tyson era bom vir o Maguila, né? Exato. Tanto que fechou com o Buster Douglas, que também não era um cara que vendia milhões em pay-per-view, se pay-per-view houvesse na época. No fim das contas, essa foi uma luta que não aconteceu. A gente vai ouvir um pouquinho do Maguila após vencer o Trevor Curry em 89, agradecendo Deus, o mundo, o Paulo Júnior e o Luciano do Vale. Cadê esta? Eu tô perdendo tudo aqui, vamos nessa. Só um minutinho. Oh, meu Deus do céu. Vamos nessa, vamos ouvir o Maguila. Tô aprendendo, né? Cada luta a gente aprende alguma coisa. E com esse treinador, como dessa parte, conhece muito de boxe, o Ângelo Dandi, que está me treinando. E eu tô seguindo aquilo que ele manda falar. E quando eu comecei a fazer aquilo que ele mandou, eu encaixei um golpe e acabei a luta, graças a Deus. O público ajudou nessa vitória sua? Eu acho que o público, em geral, ajuda. Eu vou lutar nos Estados Unidos, mas eles vão gritar pela TV e vão me ajudar do mesmo jeito. Beleza. E o meu abração a todo esse público maravilhoso que estão aqui e os que estão em casa. E o meu abraço ao Dom Kiko e o Luciano do Vale, que é meus empresários, que me dão toda a força, investiram em mim. E eu estou aí treinando firme para a próxima luta agora. Muito bem, Maguila. Boa palavra de Maguila, que vai lutar nos Estados Unidos no próximo dia 14 de outubro, no Caesars, enfrentando Orlin Norris, que é o 9º do ranking mundial, não é o 10º. Que coisa, né? Um abraço aí pro cara que tá narrando, que é meu empresário também, por sinal. E não sei se você percebeu que eles tiraram uma onda na promoção do boxe, porque era o Luciano do Vale e o Kiko, né? E o Kiko, ao se tratar de boxe, ele virou o Dom Kiko. Dom Kiko. Pra ter o Dom King, tinha o Dom Kiko. E o Maguila aí falando do Dandi, falando que era um bom treinador, pelo menos até a luta contra o Holyfield, ele era mesmo. Outro erro do Luciano do Vale com o Maguila aconteceu ainda em 89, após a vitória sobre o pugilista Walter Armando Maceroni. Depois daquela luta, o Maguila decidiu pelo fim da carreira do lutador. Eu sou empresário dele, eu acho que tá bom, a carreira dele tá bom, em terminar por cima. Só que o Maguila não foi consultado, não concordou, e isso quebrou a parceria entre o Maguila e a Luque. Acho justo. Acho justo. Luciano do Vale aposenta o cara que não quer parar. Que coisa é essa, né? E uma vez sem a empresa, o Maguila foi cuidar da sua vida e teve uma vida bem digna depois. Foi pegar em 1990 o George Foreman, um outro nocaute sofrido no segundo round, perdeu para mais essa lenda, mas daí em diante teve uma década inteira de lutas no Brasil que tiveram quase sempre vitórias. Lutas de menor porte, é verdade, mas ainda assim é um cartel bem respeitável que o Maguila construiu na última década de sua carreira. Queimou bastante lenha, contou bastante história e poderia ter enfrentado o Mike Tyson e ter sido campeão do Conselho Mundial de Boxe. Infelizmente. Que loucura, hein? E que histórias do Luciano do Vale nesse programa, cada uma com a sua particularidade, né? Essa, como você disse na introdução, a do Maguila, é a que mais mistura as coisas de fato, né? Um empresário de um lutador é uma relação muito mais sensível do que a dos esportes coletivos, né? Sem dúvida. Onde ganhar ou perder vai mudar, mas não tanto, né? Um amistoso de vôlei, um torneio de veteranos, é diferente de você querer forjar um campeão do mundo, né? Sem dúvida. E eu acho que é até por isso que muita gente acredita que o Maguila não foi tão bom assim. Porque via essa relação e fazia questão de ficar com o pé atrás com o que ouvia. Sobre o Luciano do Vale elogiava o cara, mas ele, peraí, esse cara tá elogiando, mas ele tem um interesse, logo não vou acreditar. E no fim das contas o Luciano não mentiu tanto sobre o Maguila, ele era um grande lutador. Mas é legítima, né? É legítimo o pé atrás das pessoas, sem dúvida. Quem contou a história do Maguila foi seu empresário, no fim das contas. Ou seja, as pessoas também têm todo o direito de ter um pé atrás sobre a forma com que o Luciano promoveu o seu lutador e personagem de suas narrações. Estamos conversados, senhor Paulo Sérgio da Silva Júnior? Conversadíssimos. Luciano do Vale, que morreu há 4 anos. Confere? Morreu há 4 anos. Como você disse no começo, um pouquinho antes da Copa, né? Exatamente. Um pouquinho antes numa... Ia narrar, se eu não me engano, o primeiro jogo do Brasileirão. Exatamente. Atlético Mineiro e Corinthians talvez? Em Uberlândia. Primeiro jogo do Brasileirão de 14, portanto, 4 anos atrás. Se sentiu mal no avião
né? E aí quem narrou no lugar dele, não lembro quem narrou no lugar dele lá em Uberlândia, mas eu lembro muito bem do Nivaldo Prieto entrando no ar pela Bandeirantes, aquela abertura de transmissão que geralmente era com o Luciano do Vale, ele muito emocionado, mal conseguiu falar. É isso, gostei de lembrar, de pesquisar um pouquinho da carreira do Luciano do Vale, eu acho que você também, Paulo, porque é um dos caras que fez, né? A gente vai discutir se foi só acerto, se teve muito erro, se fez isso, fez aquilo. O fato é que ele fez. No momento do esporte brasileiro, no fim dos anos 70 ali, ninguém fazia nada. A gente estava envolvido aí há 15 anos com uma paralisação fantasmagórica de uma ditadura que não investia um centavo no esporte brasileiro. E esse cara começou a tirar um pouquinho do atraso e colocar o Brasil de novo na engrenagem aí do esporte, fazer atletas não só se darem bem. Atletas tinham sucesso no Brasil, mas não tinham mídia, não apareciam do jeito que mereciam. O Luciano do Vale foi muito importante nesse processo, por isso, além de ser um dos grandes narradores, é um dos grandes nomes do esporte brasileiro. Concordo. Semana que vem a gente volta com mais um Meu Time de Botão e viva Luciano do Vale.